Bom, esse é nosso segundo seminário do grupo, né, de Produto Estrela, e o seminário do Arrot. E hoje nós vamos ter a apresentação do Gustavo e do Renato, que são nossos dois estudantes do grupo, né? O Renato é um estudante de mestrado e o Gustavo um estudante de doutorado, e eles vão falar sobre os propagadores de Feynman. Então, deixa eu passar a palavra aqui para o Gustavo e o Renato. Desde já agradeço a presença de todos, por estar aqui. O nosso trabalho é sobre as integrais de trajetórias na mecânica quântica, certo? Sou o Renato e o Gustavo. Nós vamos falar um pouco sobre esta formulação alternativa que foi dada à mecânica quântica. Passa, por favor, Gustavo. Então, nosso resumo ele está posto da seguinte forma: nós vamos falar sobre a motivação, né, o interesse teórico, né, que levou à construção, né, desta formulação para a mecânica quântica, certo? Mais adiante, nós vamos falar do objeto, né, que é o responsável, né, que está inserido nesta formulação, que é a origem do propagador. E em seguida, com base na origem do propagador, na mecânica quântica ondulatória, né, nós vamos falar sobre a nova formulação, ok? E como aplicação, nós vamos mostrar aqui o oscilador harmônico. E para fechar este trabalho, nós vamos falar sobre as conclusões e mostrar algumas referências, em parte um pouco técnica, outras mais pedagógicas, para o público, certo? Então, pode prosseguir, Gustavo, por favor. Certo. Então, a gente vai começar a nossa motivação falando sobre o contexto histórico, né? Para a mecânica quântica, nós temos três formulações, certo? Eu botei aqui como formulações, pode ser representações, mas, enfim, formulações que a gente vai denominar da seguinte forma. A primeira é baseada no espaço de Hilbert, né? Junto com os operadores, que são observáveis, né? Atuando neste espaço. E ela foi desenvolvida na década de 20. E aqui nós temos as figuras dos teóricos, né? Os físicos teóricos daquela época, né? Que construíram, que fizeram a base desta formulação, certo? Um dos primeiros que começou esta ideia foi o físico Heisenberg, um físico alemão que teve inúmeras contribuições dadas, certo, no ramo da física teórica. Então, ele, em 1925, ele já começa a propor a chamada mecânica matricial, certo? Logo depois, nós temos a figura importante do Max Born e do Jordan, que não se encontra aqui, eu acabei não colocando, mas eles propuseram a utilização de espaços vetoriais complexos, em particular, conhecido como espaço de Hilbert, certo? Foi um termo que
foi criado por von Neumann, certo? Ok. Em homenagem ao físico, ao matemático David Hilbert. O von Neumann a gente observa ali em caricatura, né? Ok? E pouco depois nós temos, em 1926, o Schrödinger também, com a contribuição dele, como é que se diz? É onde ele constrói toda a mecânica ondulatória, né? Certo? Onde a gente temos um ente matemático, conhecido como psi, né? Que é conhecido como função de onda, certo? E que satisfaz uma equação diferencial linear parcial de segunda ordem, certo? E o principal deles ali, acho que é um dos pais da mecânica quântica, que é o Dirac, certo? Então, neste primeiro momento, nós temos uma formulação tanto de Schrödinger quanto de Heisenberg para mecânica quântica. Pode seguir, Gustavo, por favor. No segundo momento, aqui com um número de teóricos razoável, né, que estou botando aqui, mas é uma questão bem interessante, porque o que esses teóricos aqui, os principais, eles propuseram? É uma nova formulação, sendo que agora no espaço de fase, né? Então, os precursores, nós temos aqui o Moyo, com a quantização, né? Onde ele faz uma comparação, né? Uma correspondência de funções no espaço de fase com operadores no espaço de Hilbert. Tenta formular uma equivalência, né? Isso por meio de uma função denominada função de distribuição de Wigner, ou quase distribuição de Wigner, certo? Isso propôs em 1932 por Eugene Wigner. E o outro é o Weyl, né? Também antes do Wigner, em 1927, eles se baseia também numa lei que é muito conhecida, lei de correspondência de Weyl, certo? Isso é uma das linhas de pesquisa aqui do grupo do Produto Estrela. Então, se alguém quiser se aprofundar, tem um artigo muito bom, que é o artigo do Randy Slay e do professor Rony, que fala um pouco sobre a história mais aprofundada sobre esta formulação. Ok? Vamos lá. Pode seguir, Gustavo, por favor. Okay. E a terceira formulação, que nós vamos considerar aqui o escopo do nosso trabalho, que são as integrais de trajetórias. Okay? Isso aqui se dá por volta de 1942, quando ainda Richard Feynman era estudante de pós-graduação no Centro de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, certo? Nos Estados Unidos. Então, e ele propõe uma formulação alternativa e que é equivalente tanto à de Schrödinger quanto à de Heisenberg no espaço de Hilbert, certo? O Feynman, ele se baseia nas ideias de Dirac, né? Certo que Dirac, em algumas seções do seu livro, Princípios da Mecânica Quântica, e sobre um artigo que é
analogia da mecânica quântica com a clássica, ele cita algumas conexões da mecânica clássica, ou da mecânica quântica com a mecânica clássica. Esta foto aqui é uma foto onde ocorreu uma conferência bicentenária na Universidade de Princeton em 1946. Nós temos aqui o Dirac e o Feynman, certo? E isso foi uma conferência que o Feynman foi dar uma palestra sobre uma formulação alternativa da eletrodinâmica quântica, que foi dado em 1933 o prêmio Nobel ao Dirac, né? Certo? Nessa conferência tiveram muitas estrelas, né? Inclusive estava lá o Wigner, Niels Bohr, Oppenheimer, von Neumann, certo? Foram muitos cientistas que estiveram lá para acompanhar, certo? Então, seguindo, pode ir, por favor, Gustavo, adiante. E aqui nós temos a abordagem. Isso aqui foi um artigo publicado em 1948 pelo Feynman sobre essa nova formulação, certo? Foi um review, né, Modern Physics, onde o Feynman ele propõe uma abordagem, né, do espaço-tempo para a mecânica quântica não relativista. Então ele fala, se a gente observa na figura, aqui um zoom que foi dado, né, que isso é uma maneira diferente, entendeu? Mas que é equivalente, certo, aos dois métodos, tanto de Heisenberg quanto de Schrödinger, ok? Isso é uma proposta muito boa, porque ele fala ali space-time approach, certo? Isso significa que ele apenas está usando pontos do espaço-tempo para formular essa nova maneira de a gente observar ou descrever um sistema, ok? Isso foi aí, bem daí que começa, que Feynman começa a ganhar uma grande visibilidade, né, para essa nova teoria. Pode seguir, Gustavo, por favor. Então, pois bem, então, o que a gente pode pensar? Então, antes de irmos mais adiante, é proveitoso a gente nos perguntar como é que surgem os caminhos na mecânica clássica. Uma imagem experimental, então vamos imaginar uma partícula sujeita a um campo de forças, e que possa ser obtida a partir de um potencial, certo? Esse potencial ele depende apenas da coordenada Q, ok? Vamos imaginar que a lagrangiana clássica, ela nada mais é do que a diferença da energia cinética e potencial dessa partícula. Então, a gente tem essa lagrangiana com pontos terminais, sendo esses pontos, a gente observa a figura esquerda, os pontos x1, t1, mas no caso pode ser q1, t1, e os pontos xn e tn, são os pontos especificados. Okay. Na mecânica clássica, o que acontece? A gente não considera muitas trajetórias, né? Entendeu?
ao contrário da mecânica quântica, onde a gente vai considerar muitas trajetórias da partícula, certo? Então, na mecânica clássica, o que descreve o movimento, o que descreve a trajetória é o movimento da partícula, o único movimento da partícula, ao contrário do que ocorre na mecânica quântica, certo? Então, essa pergunta aí, a gente pode responder um princípio muito conhecido da mecânica clássica e estudado, que é o princípio de Hamilton, ou o princípio da ação, ou seja, sendo a integral, né? Então, o princípio é aquele no qual o único caminho minimiza a ação. O que eu quero falar para vocês? Que a gente tem uma lagrangiana no tempo, certo? Então, essa lagrangiana no tempo, ela corresponde à ação, ela equivale à ação de a variação igual de acordo com o princípio dos extremos, ok? Então, se a gente for ver mais na frente, por favor, Gustavo, pode passar. Essa ação, ela é descrita nesta forma. Okay? Então, Feynman, ele cita o ponto que a principal diferença entre mecânica quântica e mecânica clássica é justamente o caminho que é definido na mecânica clássica é devido ao movimento da partícula, enquanto na mecânica quântica há outros caminhos, sendo que da mecânica quântica a gente pode fazer uma conexão no limite de H cortado tendendo a zero. Isso a gente consegue resgatar a mecânica clássica. Ok? Então, mais adiante, tá, por favor. Muito bem. Então, nós vamos falar de um objeto que é muito importante e é a partir dele que o Feynman vai postular essa nova formulação alternativa. Então, a gente vai usar um pouco de notação aqui, da notação de Dirac, lá do curso de mecânica quântica, né? Então, uma notação muito conhecida, que é a notação de Bra e de Katz, certo? Que são o que descreve os estados quânticos de um sistema. Então, a gente tem um operador, né? Que esse operador, ele é conhecido como operador de evolução temporal, certo? E ele é representado daquela forma ali onde é exponencial menos i h, né? Ou seja, é um operador que ele depende do tempo, certo? Então, esse operador, quando ele atua em um estado de Ket, no tempo inicial, o que vai acontecer? Eu vou ter um tempo posterior num certo estado, certo? O que significa isso? Se a gente observa que se a gente multiplicar em ambos os lados o vetor de estado, né, no caso ali é o Bra de coordenada aquilínea, nós vamos obter o alto valor
para o operador hamiltoniano, que é dado na exponencial, certo? Então, o que que acontece? Observamos o seguinte, que... Para frente, Gustavo, por favor. Nós vamos ter nada mais que uma função de onda, certo? Em um tempo posterior, representado numa coordenada aquilínea, ok? Sendo que aquela função U de quelínea nada mais é do que uma autofunção do operador A com alto valor A'. E a gente pode ver que nós temos também a função que é integrada em todo o espaço, certo? Isso aqui é uma regra muito usual no laboratório, que é para ter os coeficientes de expansão do estado inicial, certo? Então, quando a gente junta a equação 2 com a equação 4, o que nós vamos obter? Para frente, Gustavo, por favor. Nós vamos obter um objeto que está na equação 5, né? Que na verdade, ele é o kernel, é o núcleo dessa integral. É como se ele tivesse atuando naquele estado inicial, psi, de quelínea no tempo fixo. Ok? E esse objeto, ele é denominado de propagador. Ok? Ele é um propagador onde este propagador, ele vai depender somente do potencial. Ele é independente do estado inicial do sistema. Ok? E ele pode ser construído uma vez dada os autovalores as autofunções de energia e seus autovalores, certo? Além disso, nós temos problemas em que o propagador ele se comporta como uma função de Green. No problema de fontes pontuais, isso é muito semelhante lá na eletrostática, para quem já estudou, né? Função de Green, que é familiarizado lá com o conteúdo lá do tópico. O propagador, ele assume essa característica de ser a função de Green, certo? Onde a gente tem uma delta no tempo de t menos t0, e ela, quando fazemos essa delta, esse posterior tem igual ao t0, isso é justamente por causa para evitar descontinuidade do propagador, certo? Além disso, se nós conhecemos o propagador e conhecemos também o estado inicial do sistema, nós podemos determinar completamente a função, a mecânica ondulatória de Schrödinger. É como se fosse uma coisa determinística, certo? Mas aí cabe uma observação: a gente não está levando em conta termos perturbativos, certo? Ok, vamos prosseguir. Outra características que vale a pena aqui destacar são algumas propriedades, né, com relação ao propagador, certo? E uma dessas propriedades é que o propagador, ele satisfaz a equação de Schrödinger, né, dependente do tempo, nas variáveis
Q duas linhas e Q', né? Certo? Sendo Q' e T0 fixos, ok? Isso no limite de T, faltou aqui o T, no limite de T tendendo a T0, nós vamos obter uma delta, né? Uma delta de Q, duas linhas menos Q', né? Que eu acabei não colocando ali, mas aparece. E isso aí, se a gente observar essa equação 9, o Q duas linhas e o Q', aquele produto interno ali, ele nada mais é do que a função de onda que corresponde ao operador de evolução temporal atuando num ket de estado, ou num ket a linha, certo? Então, é isso, ok? Para a gente entender o significado físico desse propagador, nós vamos associar ele a uma amplitude de transição, ok? Então, se a gente for observar que esta equação, nós temos que o propagador, ele corresponde a um produto interno, onde nós temos o ket linha no instante t0 e isso aí na representação de Heisenberg. Então, como são duas representações importantes, a representação de Heisenberg é aquela em que os operadores eles são dependentes do tempo, enquanto o estado ele não depende do tempo. Se a gente for observar, o operador que está atuando aí é o operador de evolução temporal. Então, seja um operador que depende do tempo. E os AutoCAD, que é o estado do sistema, não depende do tempo. É um contraste com a representação de Schrödinger, em que o CAD de estado ele depende do tempo e os operadores não dependem do tempo. No fundo, o que a gente está pensando é o seguinte: nós temos uma partícula preparada no instante de tempo inicial, na coordenada Q', e nós queremos ver a amplitude de transição no instante posterior, na coordenada Q duas linhas, certo? Então, isso aí representa para nós nada mais... Não, volta lá, Gustavo, por favor, só representa nada mais que uma amplitude. Okay? A gente pode pensar que da seguinte forma: quando uma aplicação muito importante disso, quando a gente, lá em física de semicondutores, certo? E principalmente óptica quântica, quando a gente estuda um tipo de quase partículas, essas que a gente denomina isso lá de quase partículas, que são conhecidas como excitons. Ou seja, você tem um laser, você calibra esse laser numa certa frequência e injeta no material, certo? Ou seja, gera uma excitação. Com isso, como é semelhante ao efeito fotoelétrico, lá os elétrons que estão ali próximo à camada de valência, eles absorvem essa energia, né, uma certa frequência, e vão para outro estado, certo? Sendo que o elétron ele deixa um buraco, lá que é conhecido, né, física de semicondutores como buraco, certo? E vai ter uma interação de Coulomb entre esse elétron e buracos. Sempre que depois de um certo tempo, que é um tempo muito pequeno, ele vai decair e pronto. Essa transição
entre um estado de menor energia para um estado de maior energia, isso acontece por meio do propagador. Então, isso é um tipo de exemplo que é bem conhecido. Okay? Então, com essas ideias, com esse objeto físico, Feynman ele propõe uma nova formulação alternativa para a mecânica quântica não relativística. Estamos falando aqui de relativística, certo? Gustavo. Boa tarde, pessoal. Gustavo aqui. Vamos continuar o seminário. Eu vou agora fazer a formulação da mecânica quântica via as integrais de trajetória. Estou continuando de onde o Renato parou. Temos nosso operador hamiltoniano para a mecânica quântica não relativística, que é dado como a energia cinética mais potencial, onde P e Q são operadores que obedecem ao princípio de incerteza de Heisenberg. Vamos utilizar aqui a representação de Heisenberg, como o Renato falou no slide anterior. Na representação de Heisenberg, são os operadores e a base que evolui no tempo, e não o estado. Então, na representação de Heisenberg, nós temos que a amplitude e probabilidade da partícula começar no tempo quelinha. Gustavo, Gustavo, tá ouvindo? O professor Vini quer falar uma coisa. Professor, pode falar. Primeiro, está aparecendo duas imagens suas, uma apagada na tela, não sei o que é. E a outra é o seguinte, só para chamar a atenção que o H cortado, as unidades não estão aparecendo porque está tomando como 1. O pessoal que está fazendo mecânica quântica pode estranhar a falta do H cortado aqui na relação de Heisenberg. Então, o café. Obrigado. Aqui, ó, para vocês, um café. Tá vendo aqui, ó? Olha lá o outro. Aqui é uma disputa. Certo, Gustavo? Só chamar a atenção do H cortado igual a 1, porque o pessoal pode, os meninos aí que estão vendo. E eu não sei, tem duas telas suas, Gustavo Petrolino e a sua imagem na outra. É porque ele está usando um aparelho para imagem e outro para o som. Está usando aparelhos diferentes para a imagem e para o som. Por isso que está aparecendo em duas telas. Vê se o som do mesmo aparelho, você deve estar usando a câmera do computador para a imagem e o som do celular, não é isso, Gustavo? Sim, sim. Vocês preferem o som no computador mesmo? Para mim tanto faz. Tá tranquilo, mas... Tá certo. Então, como o professor bem falou aqui, a gente está utilizando as unidades onde H cortado é igual a 1. Muito obrigado, professor Ademir, por relembrar. A gente já está tão acostumado a colocar como 1 que até esquece de explicar essas partes. Então, aqui a amplitude de probabilidade na representação de Heisenberg é dada com a base no estado Q, né, e tempo T', indo para uma base Q' no tempo T2'. Então, ela é definida como na equação 10, onde temos o propagador atuando nas bases. E como foi falado, estamos utilizando a representação de Heisenberg, mostrada na equação 11, e a 10 mostra a amplitude. E a 12 também.
Agora vamos avaliar a amplitude de transição. Aí o que fazemos é dividir o propagador. Gustavo, sem querer interromper você, mas já interrompendo, parece que tem um ruído de fundo aí. Alguém tá batendo alguma coisa? O vizinho, perdoem, ele estava Aí não fazendo tem alguma jeito. construção. Aí não tem jeito, não. Aí vai ser. Vê se tem como você fechar a porta do quarto, alguma coisa assim. Não, tá tudo fechado aqui já. Vamos revestir a Que parede. do lado do quarto. Não tem como fechar mais nada, não. Tá certo. Perdoem aí, pessoal, pelo barulho. Então, para avaliar a amplitude de transição, nós dividimos o tempo em uma partes iguais, dado como o ΔT que vocês estão vendo aí. E agora fazemos, como na equação 12, vários mini propagadores, todos nesses tempos iguais. Onde agora pegamos um desses mini propagadores e utilizamos a fórmula de Campbell-Baker, que é essa dada pela equação 13, onde temos que a exponencial de dois operadores, você teria a multiplicação da exponencial do operador A vezes a exponencial do operador B e a exponencial de uma série dada com os comutadores, onde aqui a gente pegou o primeiro termo dessa série. Aplicando no nosso Hamiltoniano, nós temos a última equação do slide, onde nós utilizamos isso porque, como o Hamiltoniano pode evoluir no tempo, a gente não sabe se o Hamiltoniano comuta com um tempo posterior, com o Hamiltoniano um tempo posterior. Então, colocando a completeza, agora em P, para fazer um transformado de Fourier, que é dada via o bracket de QP a transformado de Fourier, temos a equação 14. Essa integral em P do Hamiltoniano e a exponencial de P1, Q2 menos Q1. Como já falamos, estamos utilizando um mini propagador aqui. Agora vamos voltar à equação original. Gustavo, Opa, diga, professor. segue, quando você falar da equação, segue com o mouse para ir mostrando. Certo. Que aí ajuda, né? Uhum. Eu tinha numerado para falar as equações, mas sim, vou seguir com o mouse. Agora, vamos aplicar esses mini propagadores dentro do geral, né, da transição geral. Então, onde aqui fizemos um produtório, significa que várias integrais indo de Q1 a N, aplicando cada uma delas uma completeza em P, vamos ter agora dois produtórios, um em Q e outro em P. E a integral ela é dada da seguinte maneira: exponencial das exponenciais de P, que é via transformada de Fourier, e os H's de delta, onde chamamos aqui os produtores dos diferenciais, né, integrais desse D estilizado, então é dq dp, exponencial de pq ponto menos h. Isso aqui a gente utilizou ΔT igual a zero para transformar o somatório numa integral. Isso aqui, pelo que o
Renato disse, é o princípio de Hamilton. Então, isso aqui é a lagrangiana. Então, podemos transformar essa integral aqui na integral da lagrangiana. Então, é a integral da ação, que é o propagador. Então, a formulação na mecânica quântica vezes integrais de caminho é dessa maneira. Essa é a representação do propagador via as integrais de trajetória. E ela é equivalente à mecânica quântica usual, onde o hamiltoniano ela está definida pela lagrangiana, pela ação, onde se você minimizar a ação, você tem as equações da mecânica clássica, porém a mecânica quântica não se diz nada sobre minimizar, então ela escolhe todos os caminhos possíveis que a partícula pode de ter linha para ter duas linhas. Como está numa exponencial, isso fases que contribuem para a probabilidade da mudança de estado. Quando reintroduzindo o H e fazendo H tender a zero, essas fases, as que são próximas da clássica, elas vão se reforçar, enquanto as que não são as mais quânticas, elas se destroem, então você volta à mecânica clássica. Você vai ter aquele único caminho, e os outros caminhos que desviam dessas fases, eles são destruídos. Isso quando a gente faz o limite da quântica para o clássico. Na quântica pura, você tem essas contribuições das fases que não estão próximas às fases clássicas. Então, voltando aqui para a notação que o Renato utilizou, K, para o propagador, a gente tem a definição aqui do nosso propagador via integral de trajetória, onde nosso L é T menos V. T é a energia cinética e V é a energia potencial. Então, aqui foi o que Feynman percebeu, que você podia chegar nessas equações. Ele também mostrou que essa formulação é equivalente à formulação usual. Vamos mostrar aqui via o oscilador harmônico, né? Nosso caso que vamos aplicar. A lagrangiana do oscilador harmônico é dada da seguinte maneira: a energia cinética e a energia potencial do oscilador, onde ômega é a frequência. Você resolvendo isso para a equação clássica, minimizando a ação e resolvendo a equação de Euler-Lagrange, para quem já estudou mecânica lagrangiana, o resultado da sua equação esse é o seu caminho clássico, que é dado em termos de 100. Vamos fazer jogar na integral. Então, temos que nossa ação clássica é dada da seguinte maneira, onde, como eu falei, a ação foi minimizada até chegarmos nesse resultado. E para fazer os outros caminhos, a gente expande a ação via uma série de Fourier, que é dado aqui pela equação 19. Temos a ação clássica mais os termos expandidos. Então, aplicando o propagador, vamos ter a equação 20 aqui, que é a exponencial da ação clássica sobre H. Eu reintroduzi o H aqui, porque
Vamos utilizar ele mais para frente. E nosso somatório virou integral. A gente pode representar esse produtório como um termo em seno. Então, a equação 21 nos dá o nosso propagador. Disso, a gente ainda pode expandir a ação dos exponenciais. A gente transforma todo o resto aqui em RT. Expandindo essa nossa ação. Esse aqui é o que abrimos o Q. Dar aqui. Temos expandindo essa, e vamos ter vários termos que vai nos dar 1 sobre 2 mais n. Então, como é a exponencial do propagador, como o Renato mostrou logo no começo, a exponencial da energia vezes o tempo dado aqui por tesão. Então, temos que a energia do oscilador quântico é dada como n mais meio de h cortado sobre ômega, que é a energia do oscilador quântico calculada na mecânica quântica usual, ou no espaço de fase, e aqui também mostrando a equivalência de todos esses formalismos. Como o Renato falou, esse formalismo tem suas vantagens para o cálculo de propagadores. Também, se você trazer para a mecânica quântica relativística, nós temos teorias de campos, onde os propagadores também são muito usados. A diferença é que vai estar escrito de uma forma covariante, para vocês que vão estudar. É um formalismo onde tempo e espaço, eles são tratados de forma iguais. E os propagadores, eles são bons nisso porque essa integral já trata eles como iguais. Como está no início lá do artigo do Feynman, é um formalismo via o espaço-tempo. Então, concluímos nosso seminário hoje, falando sobre a formulação da integral de trajetória, que foi revisada. Começamos com o contexto histórico, e depois houve a introdução dos propagadores. Assim, iniciamos a revisão da construção da formulação desenvolvida por Feynman. E, por fim, calculamos o oscilador harmônico como aplicação. E algumas referências que foram utilizadas para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto. Uma muito utilizada no contexto histórico foi essa referência 3, do professor da Viviana. É um artigo muito bom. Aconselho quem se interessar a ler. E temos aqui também o artigo original de Feynman, entre outros. Então, obrigado a todos. E esse foi o seminário.